O efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. O efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo, é um livro de psicologia que explora as causas da violência e da crueldade. O autor argumenta que, mesmo pessoas boas, em certas circunstâncias, podem ser capazes de atos terríveis. Por que é importante ler O efeito Lúcifer? O livro é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, ele nos ajuda a entender como a situação pode levar as pessoas a fazer coisas que elas nunca fariam em outras circunstâncias. Em segundo lugar, o livro nos ajuda a identificar os sinais de alerta de que alguém pode estar se tornando violento ou cruel. Em terceiro lugar, o livro nos oferece insights sobre como podemos evitar que as pessoas cometam atos violentos ou cruéis. O que se aprende com o efeito Lúcifer? O livro ensina uma série de lições importantes, incluindo: a situação pode influenciar o comportamento humano. Em certas circunstâncias, mesmo pessoas boas podem ser capazes de atos terríveis. O poder da autoridade pode corromper. Quando as pessoas são investidas de autoridade, elas podem ser mais propensas a abusar do poder. A desumanização das vítimas pode levar à violência. Quando as pessoas são vistas como menos que humanas, é mais fácil tratá-las com crueldade. Resumo completo. O livro O efeito Lúcifer é dividido em 3 partes. Parte 1. O experimento da prisão de Stanford. A primeira parte, o experimento da prisão de Stanford, descreve um experimento realizado por Zimbardo em 1971. No experimento, os participantes foram divididos em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Os guardas foram autorizados a usar qualquer método de disciplina que considerassem necessário para manter a ordem. Os prisioneiros foram despojados de sua identidade e tratados como prisioneiros de verdade. O experimento foi interrompido após 6 dias, quando os guardas começaram a abusar dos prisioneiros de forma severa. Zimbardo concluiu que a situação havia levado os guardas a se comportar de forma cruel, mesmo que eles não fossem pessoas cruéis. Parte 2. O mundo real. A segunda parte, O mundo real, explora exemplos de violência e crueldade no mundo real. Zimbardo discute casos como o Holocausto, o genocídio em Ruanda e a tortura de prisioneiros de guerra. Zimbardo argumenta que a situação pode levar as pessoas a fazer coisas que elas nunca fariam em outras circunstâncias. Ele também argumenta que o poder da autoridade pode corromper e que a desumanização das vítimas pode levar à violência. Parte 3. Como evitar o efeito Lúcifer. A terceira parte, Como evitar o efeito Lúcifer, discute como podemos evitar que as pessoas cometam atos violentos ou cruéis. Zimbardo propõe uma série de medidas, incluindo: evitar a desumanização das vítimas, reduzir a desigualdade de poder, promover a empatia e a compaixão, desenvolvimento dos tópicos. Parte 1. O experimento da prisão de Stanford. O experimento da prisão de Stanford foi um experimento de psicologia social realizado por Philip Zimbardo em 1971. O experimento foi projetado para estudar o comportamento humano em situações de confinamento. No experimento, 24 participantes saudáveis foram recrutados para participar de um estudo de 2 semanas sobre a vida na prisão. Os participantes foram divididos em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Os guardas foram autorizados a usar qualquer método de disciplina que considerassem necessário para manter a ordem. Os prisioneiros foram despojados de sua identidade e tratados como prisioneiros de verdade. O experimento foi interrompido após 6 dias, quando os guardas começaram a abusar dos prisioneiros de forma severa. Zimbardo concluiu que a situação havia levado os guardas a se comportar de forma cruel, mesmo que eles não fossem pessoas cruéis. Zimbardo identificou uma série de fatores que contribuíram para o comportamento cruel dos guardas. Esses fatores incluem: a desumanização das vítimas. Os guardas foram encorajados a ver os prisioneiros como menos que humanos. Isso os tornou mais propensos a tratá-los com crueldade. O poder da autoridade. Os guardas foram investidos de autoridade sobre os prisioneiros.
Isso os deu uma sensação de poder que pode ter corrompido seu senso. O poder da autoridade. Os guardas foram investidos de autoridade sobre os prisioneiros. Isso os deu uma sensação de poder que pode ter corrompido seu senso de moralidade. Item: a pressão dos colegas. Os guardas sentiram a pressão para se conformar com as expectativas dos outros guardas. Isso os levou a participar de comportamentos cruéis, mesmo que eles não concordassem com eles. O experimento da prisão de Stanford é um exemplo poderoso de como a situação pode influenciar o comportamento humano. Mesmo pessoas boas, em certas circunstâncias, podem ser capazes de atos terríveis. Parte 2: O mundo real. A segunda parte do livro O Efeito Lúcifer explora exemplos de violência e crueldade no mundo real. Zimbardo discute casos como o Holocausto, o genocídio em Ruanda e a tortura de prisioneiros de guerra. Zimbardo argumenta que a situação pode levar as pessoas a fazer coisas que elas nunca fariam em outras circunstâncias. Ele também argumenta que o poder da autoridade pode corromper e que a desumanização das vítimas pode levar à violência. Holocausto. O Holocausto foi um genocídio perpetrado pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista assassinou cerca de 6 milhões de judeus, bem como milhões de outras pessoas, incluindo ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Zimbardo argumenta que o Holocausto é um exemplo de como a situação pode levar as pessoas a cometer atos terríveis. Os nazistas criaram uma situação em que as pessoas eram encorajadas a desumanizar os judeus e a verem-nos como menos que humanos. Isso tornou mais fácil para eles cometerem atos de violência contra os judeus. Genocídio em Ruanda. O genocídio em Ruanda foi um genocídio perpetrado pelos Hutus contra os Tutsi em 1994. Os Hutus assassinaram cerca de 800 mil Tutsis em um período de 3 meses. Zimbardo argumenta que o genocídio em Ruanda é outro exemplo de como a situação pode levar as pessoas a cometer atos terríveis. Os Hutus foram encorajados a desumanizar os Tutsis e a vê-los como insetos. Isso tornou mais fácil para eles cometerem atos de violência contra os Tutsis. Tortura de prisioneiros de guerra. A tortura de prisioneiros de guerra é uma prática ilegal que tem sido usada por séculos. Os torturadores usam uma variedade de métodos para infligir dor e sofrimento aos prisioneiros. Zimbardo argumenta que a tortura de prisioneiros de guerra é um exemplo de como o poder da autoridade pode corromper. Os torturadores são geralmente investidos de autoridade sobre os prisioneiros. Isso lhes dá uma sensação de poder que pode os levar a cometer atos de crueldade. Parte 3: Como evitar o efeito Lúcifer. A terceira parte do livro O Efeito Lúcifer discute como podemos evitar que as pessoas cometam atos violentos ou cruéis. Zimbardo propõe uma série de medidas, incluindo: item: evitar a desumanização das vítimas. É importante lembrar que todas as pessoas são seres humanos, mesmo aqueles que cometem crimes. Quando vemos as pessoas como menos que humanas, é mais fácil tratá-las com crueldade. Item: reduzir a desigualdade de poder. É importante criar situações em que as pessoas tenham poder igual. Isso pode ajudar a prevenir que algumas pessoas usem seu poder para abusar dos outros. Item: promover a empatia e a compaixão. É importante ensinar as pessoas a empatizar com os outros e a se importar com o bem-estar dos outros. Isso pode ajudar a prevenir que as pessoas cometam atos violentos ou cruéis. Conclusão: O Efeito Lúcifer é um livro importante e perturbador. Ele nos mostra que, mesmo pessoas boas, em certas circunstâncias, podem ser capazes de atos terríveis. O livro nos ajuda a entender como a situação pode levar as pessoas a fazer coisas que elas nunca fariam em outras circunstâncias. Ele também nos ajuda a identificar os sinais de alerta de que alguém pode estar se tornando violento ou cruel. O livro também nos oferece insights sobre como podemos evitar que as pessoas cometam atos violentos ou cruéis. Zimbardo propõe uma série de medidas, incluindo evitar a desumanização das vítimas, reduzir a desigualdade de poder e promover a empatia e a compaixão. O Efeito Lúcifer é um livro importante que todos deveriam ler.
Ele nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor e a evitar que tragédias aconteçam. Espero que você tenha gostado deste resumo de O Efeito Lúcifer. Se você gostou, por favor, deixe seu like e comente o que achou. Seu apoio é importante para mim. Se você acha que este resumo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem do livro. Obrigado por ler.